Ele nasceu de um regime sombrio. Foi idealizado por Adolf Hitler, projetado para ser o carro do Terceiro Reich, um símbolo de poder, eficiência e controle. Mas, contra todas as expectativas, acabou se tornando exatamente o oposto. Um ícone da liberdade, da juventude, da reconstrução pós-guerra e da cultura popular. Estamos falando do Fusca, um carro que atravessou as sombras da história, sobreviveu a bombardeios, ditaduras e até a própria montadora, e ainda assim virou o carro mais amado de todos os tempos. Neste vídeo vamos revelar como um projeto nazista se transformou no automóvel mais carismático e vendido do planeta. Aperte o cinto, porque essa história é tudo menos comum. Venha ver o que há além da superfície. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Alemanha, 1933. O partido nazista chega ao poder prometendo glória, unidade e progresso. Em meio a um país devastado pela crise econômica pós-Primeira Guerra, Adolf Hitler tinha planos ambiciosos para todos os setores da sociedade, inclusive o transporte. Hitler acreditava que um carro acessível, robusto e simples poderia unificar o povo e acelerar a modernização do país. Nascia o conceito de um Volkswagen, literalmente carro do povo. O projeto foi confiado a Ferdinand Porsche, engenheiro austríaco que já sonhava em criar um automóvel compacto e acessível. A encomenda era específica: o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, atingir pelo menos 100 km por hora, fazer mais de 14 km por litro e custar o equivalente a uma motocicleta. Porsche aceitou o desafio. Ao lado de sua equipe, ele desenvolveu um veículo com motor boxer de 4 cilindros, instalado na parte traseira e refrigerado a ar, evitando o uso de radiadores e facilitando a manutenção. A carroceria tinha linhas curvas, otimizadas aerodinamicamente, e usava a estrutura monobloco para reduzir o peso e custo de produção. O primeiro protótipo funcional ficou pronto em 1936. Era o embrião do Fusca. Em 1938, o projeto tomou forma definitiva. O KDF-Wagen, um carro que seria distribuído através de um sistema de cupons. Trabalhadores podiam adquirir selos semanais para, após anos de contribuição, receber seu veículo. Foi criada a cidade de Stad des KDF-Wagens. Sua tradução seria algo do tipo Cidade do Carro da Alegria, que depois se tornaria Wolfsburg, uma fábrica inteiramente voltada à produção do novo carro popular. Mas a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, sepultou a distribuição dos veículos civis. A fábrica foi redirecionada para o esforço de guerra, produzindo versões militares do modelo como o Kübelwagen, com tração em 2 rodas e carroceria aberta, amplamente usado pelo exército alemão, e o Schwimmwagen, um modelo anfíbio com hélice para navegar em rios. Pelo menos 50 mil unidades dessas versões militares foram fabricadas até o final do conflito. O projeto civil foi interrompido e os trabalhadores que contribuíram com seus selos jamais receberam seus Fuscas. A fábrica foi bombardeada diversas vezes. Em 1945, com o fim da guerra, a estrutura estava parcialmente destruída e o futuro do projeto parecia incerto. Com a ocupação aliada na Alemanha pós-guerra, coube ao exército britânico decidir o destino da fábrica de Wolfsburg. Nenhuma montadora britânica demonstrou interesse em assumir as ruínas. Mas o Major Evan Hurst, o engenheiro visionário, enxergou o potencial nos projetos abandonados. Ele providenciou a limpeza da fábrica, reativou a linha de montagem e solicitou um primeiro lote de 20 mil veículos para o uso das forças aliadas. Em 1946, a produção em pequena escala foi retomada. O carro voltou com o nome técnico de Volkswagen Tipo 1 e rapidamente começou a ganhar apelidos informais em diferentes países: Beetle na Inglaterra, Vocho no México, Bug nos Estados Unidos. No Brasil, ele viraria o lendário Fusca. Na década de 50, a Alemanha começava sua recuperação econômica. O Tipo 1 se tornava símbolo do milagre econômico alemão, acessível, confiável e presente em cada rua, vila ou cidade. A fama do Fusca se espalhou como fogo em palha seca. Seus diferenciais: resistência, consumo modesto, manutenção barata e performance razoável fizeram dele o carro ideal para a classe média emergente em diversos países. Nos Estados Unidos foi inicialmente recebido com ceticismo, mas campanhas publicitárias ousadas e bem-humoradas mudaram tudo. Frases como Think Small e Lemon quebraram o padrão de propaganda da época e ajudaram o Fusca a vender mais de 500 mil de unidades anuais só nos Estados Unidos durante a década de 60. O Fusca virou objeto de cultura pop.
Apareceu em desenhos animados, charges, capas de disco e, é claro, no cinema, como no carismático Herbie, o carro de corrida com vida própria, protagonista de vários filmes da Disney a partir de 68. Por onde passava, ganhava apelidos carinhosos. Na África do Sul era tartaruga, na Indonésia sapo. Em cada canto, uma versão do mesmo carinho. O Brasil conheceu o Fusca ainda em 1950, com as primeiras unidades importadas. Mas foi em 53 que a Volkswagen abriu um escritório no país. E em 1959 começou a produção nacional na fábrica de São Bernardo do Campo. No início, ele era conhecido apenas como Volkswagen Sedan, mas o apelido Fusca começou a se popularizar. A origem é incerta. Há quem diga que seja uma corruptela de Volks ou até uma inspiração no termo inglês bug. O fato é que o nome pegou, e o carro também. Durante décadas, o Fusca foi o automóvel mais vendido no Brasil. Entre 62 e 82, liderou as vendas por 21 anos consecutivos. Era o carro da família brasileira, do taxista, do comerciante, do estudante. Suportava bem o clima tropical, o combustível de qualidade duvidosa e as estradas esburacadas. Sua mecânica simples permitia que qualquer mecânico do interior conseguisse consertar, com um alicate, uma chave de fenda e boa vontade. Tinha defeitos, claro. Era apertado, barulhento, não tinha ar-condicionado nem direção hidráulica, mas era quase indestrutível. Isso bastava. Na década de 1970, com o crescimento da indústria automobilística, o Fusca começou a envelhecer diante da concorrência. Modelos como o Chevette, o Fiat 147 e o Corcel ofereciam mais conforto, design atualizado e novas tecnologias. Mesmo assim, o Fusca resistia. Era barato, familiar e confiável. Mas as pressões por segurança, poluição e eficiência começaram a pesar. Em 1986, após quase 30 anos de produção contínua no Brasil, o último Fusca saía da linha de montagem. Era o fim de uma era. Ou quase. Em 93, o então presidente Itamar Franco ficou irritado ao não encontrar carros populares acessíveis no país. Como gesto simbólico, pediu à Volkswagen que retomasse a produção do Fusca. Assim nasceu o Fusca Itamar. O mesmo dia antes, mas com algumas adaptações para a nova realidade, catalisador, injeção eletrônica em alguns modelos e melhorias pontuais, a ideia era movimentar a indústria nacional e dar opção ao consumidor. Mas o carro era, tecnicamente, um anacronismo. Os tempos haviam mudado. A produção durou apenas até 1996. Enquanto isso, o México ainda mantinha a produção ativa. Lá, o Fusca era um dos carros preferidos dos taxistas e consumidores de baixa renda. Em 2003, após mais de 21 milhões de unidades produzidas, o último Fusca clássico foi fabricado em Puebla. Mas, mesmo fora das linhas de produção, o mundo ainda não estava pronto para se despedir do Fusca. Mesmo com a produção encerrada, o Fusca nunca saiu das ruas nem dos corações. Em clubes, encontros, leilões e documentários, o besouro continua vivo. Em 1998, a Volkswagen lançou o New Beetle. Esteticamente inspirado no Fusca, o modelo era totalmente novo. Tração dianteira, motor moderno, painel digital. Foi mais um tributo nostálgico do que uma tentativa de ressuscitar o passado. Em 2011 veio uma nova geração, ainda mais esportiva e moderna. Mas, novamente, o apelo era emocional. O espírito do Fusca, aquele de ser um carro simples, barato e universal, era algo que nenhuma releitura conseguiria capturar. Durante mais de 65 anos de produção, em diferentes partes do mundo, mais de 21 milhões de Fuscas saíram das linhas de montagem. Por muito tempo, ele foi o carro mais vendido da história, até ser ultrapassado pelo Toyota Corolla. Seu motor refrigerado a ar era um verdadeiro guerreiro. Simples, resistente e capaz de funcionar com o mínimo de manutenção, o que o tornava ideal para zonas rurais, estradas de terra e até mesmo para corridas off-road. Era um carro tão leve que, em muitas cidades do interior, virou brincadeira entre os jovens tentar levantar um Fusca com a força do grupo. No Brasil, a criatividade foi além. Há relatos de Fuscas transformados em tratores, geradores de energia, bombas d'água e até mesmo em bares flutuantes sobre rios. E em 1981, a Volkswagen lançou uma versão especial curiosa, o Fusca Love. Com pintura em tom de rosa claro e acabamento romântico, foi pensado especialmente para atrair o público feminino e virou item de colecionador. O Fusca nunca foi o mais potente, nem o mais luxuoso, mas era confiável, era simples, era sincero. Em um mundo em constante mudança, ele era aquele velho amigo que nunca te deixava na mão.
O carro que ensinou gerações a dirigir e, mais do que isso, a sonhar. Seu legado vive nas garagens, nas ruas, nas feiras de antigo mobilismo, mas também vive na cultura pop, nas lembranças de infância, nos porta-luvas cheios de histórias. Sobreviveu a regimes, a crises, ao tempo e até à própria indústria. Porque o Fusca não é apenas um automóvel, é um sentimento. E sentimentos não saem de moda. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, fiquem em paz e até a próxima.